O Orçamento do Estado para o próximo ano foi aprovado ontem, com os votos a favor da maioria. Na bancada do CDS houve um voto contra e 3 declarações de voto. O documento segue agora para Belém. De orçamento maquiavélico a governo moribundo, foram muitas as palavras usadas pela oposição na votação final global do Orçamento do Estado. Mas dizem que o debate não termina aqui, apelam ao Presidente da República e pedem a fiscalização do documento. As duas, uma. Ou o Sr. Presidente da República falou verdade e, consequentemente, veta o orçamento, ou aquelas não passaram de palavras de circunstância para dourar os silêncios ensurdecedores a que o Presidente da República nos vai habituando e, traindo o povo, promulga o orçamento. Seria o momento para o Presidente da República atuar e vetar este Orçamento do Estado, porque é impraticável e porque é inconstitucional. Mas não ficamos à espera de quem ainda não quis fazer nada. A oposição pode pedir a fiscalização da constitucionalidade do Orçamento do Estado. Apelamos a essa convergência. O Governo e a maioria dizem que não há alternativa, mas o que é cada dia mais evidente é que o povo português não tem outra alternativa que não seja derrotar este Governo e romper com as imposições da Troika. No interior da coligação foram mais uma vez visíveis os sinais de desconforto. O deputado do CDS Madeira, Rui Barreto, votou contra e Adolfo Mesquita Nunes, João Almeida e Ribeiro Castro fizeram declarações de voto. Ainda assim, o CDS justificou o apoio com uma eventual crise política. A supertaxa foi reduzida em meio ponto percentual. Dirão que não é uma enorme diferença. É verdade, mas corresponde ao compromisso que tínhamos de tentar moderar a pressão fiscal. Meio ponto é mais do que nada, ainda que menos do que deveria ser. Mas temos consciência de que a nossa primeira responsabilidade é a de garantir que haja orçamento. Não podíamos, em cima de uma crise económica, financeira e social, ter uma crise orçamental e, por consequência, uma crise política. Dentro do hemiciclo, o PS não revela se vai ou não juntar-se à esquerda para pedir a fiscalização do orçamento, mas volta a acusar o governo de não procurar o consenso com o maior partido da oposição. Para cortar 4 mil milhões de euros nas funções sociais do Estado, o governo implora pelo PS. Mas para a criação de um instrumento estruturante e indispensável para a reforma da economia, o Governo já não precisa do Partido Socialista. As hesitações e ambiguidades do Partido Socialista são fruto de uma divisão interna. Há, neste Partido Socialista, um lado que defende propostas radicais e aventureiras, mas sabemos que existe um outro lado no Partido Socialista, um lado moderado e herdeiro de uma orgulhosa linhagem europeísta. É neste sentido de responsabilidade que trará o PS ao debate sobre as funções do Estado. Depois da redação final, o Orçamento do Estado segue para Belém. O Presidente da República tem 20 dias para decidir se o promulga. Jaime Quezado, Hortêncio Martins e Adolfo Mesquita Nunes são convidados deste Enfoque. Obrigado a todos pela presença. Adolfo, eu começo por si, por motivos óbvios que se prendem com a declaração de voto que entregou ontem. Posso concluir nesta declaração de voto que ficou desiludido com o Governo? Eu votei favoravelmente ao orçamento. Sim. E até por ter alguma noção do caricato, porquê, não é? Até por ter alguma noção do caricato, eu gostava de dizer alguma coisa sobre o porquê que votei favoravelmente ao orçamento, porque não é meu género vir aqui pedir desculpa ou redimir-me do sentido do voto. Eu considero que no momento que Portugal atravessa, o CDS não podia ter outra resposta a este orçamento que não fosse a sua viabilização. Como eu digo na declaração de voto, nós temos noção dos riscos que este orçamento comporta e que eu considero que são riscos adicionais e dispensáveis, mas não temos noção dos riscos que Portugal correria se tivéssemos ficado sem orçamento. E se a execução do orçamento verificar ou comprovar os riscos que eu lhe reconheço, teremos tempo de atuar sobre eles. O mesmo não sucede num cenário de crise política para o qual Portugal iria ser arrastado. Portanto,
crise política, crise orçamental a somar à crise financeira e à crise económica. E para que não fique nos registros que eu cheguei aqui para vir lamentar o orçamento e não expliquei o porquê do meu voto favorável, eu queria mesmo começar por aí. A agravar a esta situação, parece-me que não há no Parlamento uma alternativa a este orçamento. E, portanto, não se trata de uma desilusão com o Governo. A verdade é que, politicamente, fomos conduzidos por uma situação em que não há, no Parlamento, do meu ponto de vista, evidentemente, uma alternativa credível ao Orçamento de Estado. De tal forma que as únicas propostas de redução da despesa e que tiveram o alcance de reduzir minimamente a tributação que estava em causa, vieram dos partidos da maioria. Não vai encontrar, nas propostas de alteração apresentadas pela oposição, propostas de redução da despesa, que é o caminho pelo qual eu acho que o orçamento deveria ter ido de forma mais vincada. Ou seja, eu defendo uma maior redução da despesa, uma consolidação maior do lado da despesa e, portanto, faz sentido que sejam apresentadas propostas de redução da despesa. E, portanto, considero que este é um orçamento que, por fazer uma consolidação determinante do lado da receita, comporta riscos adicionais. Mas também parece que é papel do Parlamento saber lidar com esses riscos e acompanhar a par e passo a execução do orçamento e reagir a esses riscos se eles, entretanto, se verificarem, que espero que não. Oxalá. Hortense, não há alternativa a este orçamento? Para tudo na vida há sempre alternativa e é muito mau nós acharmos que não há alternativa. Eu não disse que não há, eu disse que ela não surgiu no Parlamento. Não, não surgiu no Parlamento nem surgiu no seio do Governo. Por esse motivo, com todo o respeito e simpatia, o deputado Adolfo Mesquita Nunes apresentou uma declaração de voto porque não reconhece que aquele é um bom caminho e, portanto, que haveria com certeza outras alternativas em alguns. Mas a Hortense não concorda com o caminho que eu defendo, pois não? Pois, com certeza que devemos ter pontos divergentes, porque senão não estaria o Adolfo desse lado e eu deste lado. E, portanto, com certeza que o país tem que perceber que há sempre alternativas e há sempre opções. E, portanto, este orçamento acho que até há uma certa unanimidade estranha no país, estranha, mas não é assim tão estranha, que este é um orçamento onde temos o maior aumento de impostos, onde os objetivos pretendidos são praticamente irrealizáveis e, portanto, nós só podemos dizer que é um mau orçamento. É um péssimo orçamento e é um orçamento que conduz a um caminho de maior recessão e, com isso, não é a solução para os portugueses e para o país. Na nossa ótica, não é, e isto é consensual a muitos analistas e a muitas pessoas que o vêm dizendo. E porquê também? Porque não há um equilíbrio entre consolidação e crescimento. E esse equilíbrio tem que existir. Aliás, hoje mesmo, Durão Barroso vem falar em equilíbrio ao nível europeu. Então, nós temos pessoas do PSD, portanto, no fundo, da área política da maioria, lá fora a defenderem teses que são teses de crescimento e de equilíbrio, que é aquilo que o Partido Socialista tem dito que é necessário em Portugal. Porque senão o caminho será sempre de aprofundamento da recessão. Quanto à questão que referiu de o PS não ter apresentado propostas de redução da despesa, o PS desde logo disse que iria votar contra o orçamento e já disse também os motivos pelos quais o voto foi logo explicitado como sendo um voto contra. Mas, Hortense, deixe-me interromper-lhe o seu raciocínio. Peço desculpa por isso. Independentemente dos constrangimentos regimentais que impedem quem está na oposição, presumo eu, se eu estiver errado, corrijam-me, de apresentar um orçamento, enfim, semelhante àquele que é apresentado por quem está no poder. O Partido Socialista não deveria, apesar de todos esses constrangimentos e até, eventualmente, de uma falta de informação e de uma atualização dos dados, não deveria ter apresentado propostas mais detalhadas para que os cidadãos portugueses pudessem claramente ser confrontados com uma alternativa ao genocídio fiscal, entre aspas, a este aumento colossal de impostos. É que isso não aconteceu. Sim, eu percebi a pergunta. A questão é a seguinte, na nossa ótica. Que, o orçamento é uma proposta que o Governo apresenta à Assembleia da República. Não cabe
acho eu, à oposição apresentar um novo orçamento. Bem, poderia haver, quer dizer, como hipótese, o Parlamento poderia fazer um orçamento totalmente novo. Se o fizesse, o que é que aconteceria? O que é que faria o Governo? Não é isso que estava em causa e nem foi isso. Mas eu estava... Bom, até para sinalizar o caminho. Deixe-me terminar. Eu estava um pouco a exagerar na situação para se perceber que não cabe à oposição apresentar um orçamento totalmente novo, porque isso o próprio Governo com certeza que não aceitaria e nesse caso o que faria, no fundo, o equivalente a isso é uma moção de censura e queda do Governo, se por acaso... que isso também não seria possível, a não ser que contássemos com o apoio dos partidos que apoiam a maioria. E, portanto, o que compete ao partido da oposição, e no caso foi o que o PS também fez, desde logo disse que ia votar contra, pelas razões que eu também já explicitei, e apresentou propostas em algumas áreas que considerou importantes na perspectiva de crescimento, como a questão do que se refere às propostas relacionadas com o financiamento, por exemplo, Por exemplo, também na questão da dupla tributação e da questão das SGPS. Portanto, várias propostas a vários níveis. E essas propostas, deixe-me só terminar, Adolfo, todas as propostas tinham compensação. Aliás, foi esse um critério extremamente rigoroso que o PS seguiu para a apresentação das suas propostas no sentido de responsabilidade que lhe compete e que assume como partido de poder, que é o caso do PS. Não assumiu uma atitude de meramente apresentar propostas que pudessem ser muito populares, mas que não tivessem a contrapartida em termos de redução da despesa. Por exemplo, mas deixe-me só completar essa questão que estava a referir. Os 7.500 milhões de euros sobre os quais os portugueses ainda estão a pagar juros e que a banca ainda retém e que estão lá, não se sabe bem para quê, porque não estão a ser injetados na economia, nem estão, no fundo, a ajudar as empresas que estão extremamente sequiosas de financiamento. Por favor, que eu tenho que passar a palavra ao Era Jaime. fundamental na nossa perspectiva, porque há muitas empresas boas e competitivas que estão a morrer por falta de financiamento. Jaime, ficou desiludido com o Governo? Eu concordo com... Eu ontem estive num jantar onde esteve o Governador de Portugal, o Dr. Carlos Costa, onde ele, a propósito do orçamento do próximo ano, o definia como um equilíbrio entre a gestão imediata do necessário e a gestão necessária do imediato. E eu concordo inteiramente com ele. Mas, ou seja, para quem está de fora, fica a noção de que o Governo poderia ter ido muito mais longe no corte da despesa e não o fez, eventualmente, em alguns casos, até por questões eleitoralistas. Lá ver, o corte da despesa é fundamental. E, portanto, acredito que, eventualmente, o corte não foi tão total como poderia ter sido, por questões de conjuntura, pronto, e isso tem a ver até com a opinião do Governador atual, quando fala na questão da gestão imediata do necessário. Olha, este orçamento é um orçamento manifestamente de transição entre aquilo que é uma necessidade de, em 2013, de facto, mostrar aos mercados e aos nossos criadores internacionais de que, de facto, nós estamos no caminho do corte da despesa. Nós não se esqueça que temos, neste momento, 120% de despesa pública do PIB. De facto, é um valor muito alto para aquilo que é a média das economias europeias e para aquilo que é a normalidade de uma economia. E, portanto, em relação a essa matéria, de facto, acho que o orçamento, desse ponto de vista, tem uma responsabilidade muito grande, que é sinalizar junto dos criadores, e em particular da Alemanha, que tem aqui um papel fundamental, de que, de facto, há aqui uma trajetória que está assumida relativamente ao corte da despesa e, particularmente, à correção da dívida pública face ao PIB. Reconheço que, do ponto de vista da despesa, se podia ter ido um pouco mais longe. Reconheço, e de certa forma, isso tem a ver com algumas áreas onde ainda não se fez o corte que se podia ter feito. Nas autarquias, nomeadamente ao nível das empresas municipais, nas empresas públicas e na própria gestão das parcerias público-privadas, onde uma herança, infelizmente, que nós recebemos do passado ainda não está totalmente corrigida. Portanto, é algo que se podia ter feito com um estado de choque muito maior. Depois, reconheço que, do ponto de vista daquilo que são os sinais para a tal gestão imediata do necessário, que é o que fala do Dr. Carlos Costa, também se tem que ter alguns sinais mais efetivos, nomeadamente ao nível da competitividade. Eu reconheço que, de facto, não foi dado ainda um passo certo do ponto de vista de criar as condições para a injeção de economia de financiamento. Será que este banco de fomento que tanto se fala vai resolver o problema? Acredito que sim. Nós temos em todos os países da Europa um banco deste género. Temos em Espanha, temos em França, temos nos Estados Unidos também, fora da Europa. E, portanto, acho que um instrumento destes géneros pode ajudar muito a obrigar a banca a sinalizar a necessidade de colocar dinheiro na economia. Agora, há aqui um problema. É que isso vai demorar.
nós não vamos ter, em condições normais, esse banco a funcionar tão cedo. E, portanto, o problema que nós vamos ter aqui é um problema de transição entre aquilo que são os efeitos desta gestão do imediato e aquilo que são os efeitos da tal gestão do necessário. Eu acho que estes primeiros 3, eventualmente estes primeiros 6 meses vão ser decisivos do ponto de vista dos resultados a que vamos chegar. Por uma razão muito simples. Porque, de facto, se as 3 variáveis que são fundamentais para o crescimento do PIB, exportações, investimento e consumo, não tiverem cada uma delas um comportamento menos que mau, nós podemos ter um problema muito grande. Eu acredito que, em relação às exportações, nós vamos ter uma diminuição do ponto de vista daquilo que é o seu crescimento dos mercados europeus, que não vai ser atenuado pela capacidade de alargamento para outros mercados. Do ponto de vista de investimento, acredito que possamos ter algumas surpresas agradáveis, nomeadamente vindas da China e de outros mercados, mas cujos efeitos possam não ser imediatos. E do ponto de vista de consumo, acho que vamos ter uma situação muito má. Está-me a antecipar um desastre. Não estou a antecipar desastres, estou a antecipar que, do ponto de vista da agenda da competitividade, que tem a ver com estas 3 variáveis, se nos primeiros 6 meses nós não tivermos um comportamento do PIB, o Banco de Portugal aponta para uma queda do PIB de menos 1,6%, que é a chamada linha média daquilo que é o intervalo de variação do crescimento do PIB. Ainda está dentro de... É o menos 1,6%. Agora, este menos 1,6% é um valor ainda razoável, mas baseia-se naquilo que é um comportamento normal das exportações, um comportamento menos que mau do investimento e um comportamento controlado da procura. Eu acho que a procura, o consumo, vai ter um comportamento menos controlado, por causa das expectativas. Acho que o investimento pode ter boas surpresas, vamos esperar, e acho que as exportações não sabemos. Portanto, eu acho que se de facto nós tivermos no primeiro semestre uma queda do PIB na ordem dos 2%, isso pode claramente contrariar aquilo que são os efeitos de imediato que este orçamento tem. Portanto, é um orçamento de choque. Agora, havia alternativa. Eu acho que, de facto, neste momento não havia grande alternativa imediata, por causa da sinalização da confiança junto dos credores. Mas era possível ter ido mais longe no corte da despesa? Acredito que se podia ter feito cortes na despesa de uma forma mais incisiva. E, em última análise, a responsabilidade por isso cabe a quem? Ao Primeiro-Ministro e ao Ministro das Finanças? Não, mal ver. A questão não é essa. Eu acho que esta história de se cortar na despesa de uma forma abrupta é uma questão global. Ou seja, a Irlanda fez isso, porque houve um consenso em relação a essa matéria. Mas, por exemplo, em Portugal, não tínhamos dúvidas que naquilo que são alguns cortes mais imediatos, há um consenso entre os 2 maiores partidos nessa matéria. Portanto, é preciso perceber que nós temos um sistema montado cuja ruptura não é imediata. A ruptura não é imediata. Portanto, isto é entre o imediato e o necessário. Eu acho que este jogo entre o imediato e o necessário é um pouco isso, ou seja, não se leva Roma para via, não se faz Roma para via num só dia. Portanto, há aqui dinâmicas que estão montadas. Nós vamos ter eleições autárquicas no próximo ano. Há toda uma máquina que está montada e, portanto, há todo um sistema. E o sistema não é o PSD, nem é o PS, nem é o CDS. Há todo um sistema que está montado e que não se muda de um dia para o outro. Portanto, é preciso ver que Roma e Pavia não se fizeram no dia. Eventualmente, numa conjuntura destas, teria ficado bem ao Governo ir mais longe justamente nos cortes para as autarquias, até porque por motivos óbvios, mas a questão é que o sistema está montado e, portanto, as coisas não são imediatas. Mas às vezes é preciso não é só o Governo, mas é às o vezes sistema. é preciso lutar contra ele. Certo. Adolfo, concordo que é preciso lutar contra ele. Estas negociações conjuntas entre CDS e PSD, que resultaram na apresentação de inúmeras propostas, fragilizaram a coligação ou eventualmente podem ter fragilizado o Executivo, mas até uniram, mas de certa forma até aproximaram mais as bancadas parlamentares? Repare, há aqui um caminho que separa a maioria do Partido Socialista. Mesmo para quem faz uma apreciação negativa deste orçamento. Nós consideramos, e sobretudo eu considero, que tinha que se avançar na redução da despesa. E quero ser concreto nessa matéria, já vou dar vários exemplos. O Partido Socialista não é por aí que quer ir. A prova disso é que não apresentou uma única proposta de redução da despesa. Uma única. Eu quero dizer... E peço desculpa, e o argumento foi o argumento técnico. Deixa-me só terminar. Eu sei que os portugueses não nos vão agradecer foi o este argumento, orçamento. não foi? Eu sei que os portugueses... Deixem só o Adolfo concluir o raciocínio, por favor. Eu sei que os portugueses não nos vão agradecer este orçamento. Mas se houve redução da carga fiscal, quer na sobretaxa, quer na tributação dos trabalhadores independentes, foi porque o PSD e o CDS apresentaram propostas que conseguiram reduzir essa tributação. Dir-me-á que poderíamos ter ido mais longe, e eu concordo. Mas não foi graças ao Partido Socialista que isso se fez. Porque o caminho que o Partido Socialista segue não é um caminho de redução da despesa. Para ser concreto e para dar vários exemplos onde o Governo poderia ter ido mais longe e onde eu sei que o Governo vai mais longe. O Governo tem esse desafio neste ano. A questão é antecipar esse esforço. É disso que estamos a falar, não é? Autarquias locais é um exemplo. É disso que estamos a falar. Setor empresarial do Estado é outro. A ADSE é outro.
modelo de financiamento do ensino superior é outro e rescisões amigáveis na função pública. Não contei, mas penso que já dei 5 exemplos para que não me acusem de ser pouco concreto quando quero falar da redução da despesa e, sobretudo, para deixar claro que, quando falo de redução da despesa, a última coisa que quero é ser confundido com quem usa o corte da despesa como retórica política para fingir que o corte na despesa não dói a ninguém. Quero ser particularmente claro disso. Mas há um caminho que, de facto, se separa. E eu acho que, quando referi que não surgiu parlamentarmente uma alternativa credível a este orçamento, por parte do Partido Socialista, referi-me ao facto do Partido Socialista falar em crescimento e depois as únicas propostas que apresenta não são de redução da despesa, nenhuma são. E algumas delas são do aumento do endividamento e do pagamento de taxas de juros. Deixe-me passar a palavra à Hortência Adolfo para repostar, caso queira, Sra. Deputada, mas tem apenas 3 minutos para fazer. Não, é assim, eu entendo o que diz, mas já lhe expliquei há pouco que o caminho, o nosso caminho na apresentação de propostas foi um caminho de responsabilidade e sempre de equilíbrio, de compensação das propostas que fazíamos em termos do lado da receita e do lado da despesa. Isso foi feito em todas as propostas. Agora, eu já expliquei, e é do conhecimento público, que o PS disse desde logo que este não era o caminho, este não é o seu orçamento, é o vosso orçamento. E por isso o voto contra foi bem claro e definido à partida. Por isso, escolhemos áreas fundamentais na nossa perspectiva para melhorar um pouquinho e conseguir até atender às empresas para assegurarem emprego, inclusivamente na área do têxtil, na área do calçado, empresas exportadoras que nos dizem todos os dias que neste momento estão a ter problemas gravíssimos na área do financiamento e isso pode pôr em causa a sua viabilidade. Porque, como bem disse o Jaime Quezado, mesmo a solução do Banco de Fomento, que foi falado em primeira mão até pelo Partido Socialista, pode não chegar a tempo para muitas empresas e emprego. E o que está aqui em causa é que destruir é mais fácil do que construir. E o que nós vamos ver é a recessão a agravar-se diariamente, a aprofundar-se, as empresas a não conseguirem segurar emprego. E no fim de tudo, o que é que vamos ter? Uma economia renascida na base de quê? De que empresários, de que empresas, se nem vamos ter, nem dar tempo para que isso se faça. Ora, este equilíbrio é fundamental. Nós não podemos ter só medidas que ataquem o rendimento das pessoas, o consumo. Por outro lado, o Jaime Quezado foi claríssimo quando falou do investimento, das exportações e do consumo. Não deixou de ser claro que as exportações vão ter um desempenho inferior ao que vem tendo pela conjuntura, que o investimento também não vai recuperar, infelizmente não vai, e que o consumo vai afundar. E isto resulta em quê? Que a recessão, com certeza, não vai ser, infelizmente, não vai ser só de 1,6%, vai ser superior e isso significa destruição de emprego. E as empresas vão viver do quê? E as pessoas vão viver do quê? Não há alternativa porque o governo não há alternativa para o governo. Porque o PS não a tem. Não, o Partido Socialista não a tem. Porque o governo nunca fala em alternativa. 10 segundos finais ao Jaime. O governo não fala em economia, deixe-me dizer, nunca fala em economia, só fala em consolidação e não vai conseguir consolidação se não tiver economia. Eu sou das pessoas que defendem que nós precisamos, quando o PSD e o CDS estão no governo, de um PS forte. E eu acho que este PS, com todo respeito, não tem tido a capacidade de apresentar uma agenda efetiva de medidas. Portanto, quer dizer, estas que estão em cima da mesa, mesmo o Banco de Fomento, era uma medida que o PS falava há muito tempo. Hortência Martins, Adolfo Mesquita Nunes, Jaime Quezado, muito obrigado a todos pela vossa presença. É sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em foco.